A Bíblia segundo o cientista. Gênesis capítulo 16, o nascimento de Ismael. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista, um canal no qual nós tentamos separar o que é fato do que é fé, o que é crença do que é ciência, e mostrar que é possível você ter uma convivência pacífica entre ciência e religião. Vamos nessa? Episódio de hoje, Gênesis capítulo 16, o nascimento de Ismael. Nosso plano de estudos de hoje. Sarai quer dar um filho para Abrão. Sarai não quer esperar Deus fazer um milagre. Sarai usa uma barriga de aluguel. Patroa e serva se desentendem. A serva foge. Um anjo faz uma promessa para a serva. Vamos lá. Começamos com a serva egípcia. Em Gênesis 16, versículo 1 está escrito: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Espera aí. Onde Abrão encontrou uma serva egípcia? Temos que lembrar aqui que o Egito era um reino poderoso, era uma potência. Pense assim que naquele momento em que Abrão vivia, o Egito era como se fosse os Estados Unidos daquele tempo. Então, pensar numa egípcia servindo um pastor sumério é uma coisa um pouco estranha, né? Quais seriam as explicações? Bem, a hipótese 1, o Abraão comprou a Agar quando estava no Egito. Naquele período em que ele mentiu dizendo que Sarai era sua irmã. Nós relatamos isso no episódio Abrão no Egito. Você pode assistir, se não viu ainda. A hipótese 2 é que o próprio faraó deu Agar para Abrão de presente, enquanto ele estava lá. Porque em Gênesis capítulo 2, versículo 16, está escrito: E faraó fez bem a Abrão por amor dela, Sarai, e ele teve ovelhas e vacas, e jumentos e servos, e servas, e jumentos e camelos. Então, está escrito que o faraó do Egito, ele deu servas para Abrão. Entre essas servas, pode ser que ele tenha dado a Agar. Então, essa é uma explicação possível, para que o Abrão tenha uma serva egípcia. Bem, e aí o que acontece? Acontece que a Sarai, ela não engravida, ela ainda continua sem dar filhos para Abrão, e ela coloca a culpa em Deus. Está escrito: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. E aí, qual que é a solução que ela dá para Abrão? Ela manda o Abrão engravidar a serva egípcia. Diz então a Sarai, Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então, olha a coisa bizarra aqui. A Sarai manda o marido transar com a sua serva. Quando a gente fala aqui o entrar, a gente tem um outro vídeo curto sobre isso, que é sobre o sexo na Bíblia. Quando essa tradução em português aqui, o entra, quer dizer transa, Então ela está dizendo, faz sexo com a minha serva, para que ela tenha filhos. E o Abraão, ele obedeceu a Sarai. Olha só, no episódio anterior você vai ver que o Deus fez uma promessa para o Abraão, fez um sinal de que cumpriria a promessa, e parece que o Abraão aqui teve amnésia. Assim como lá no Egito ele teve amnésia, tendo medo de que os egípcios matassem ele, sendo que o Deus havia prometido que ele teria uma descendência, ele não poderia morrer sem ter filhos. Então aqui o Abraão novamente tem um episódio amnésico, e ele simplesmente obedece a sua esposa, sendo que nós estamos aqui numa sociedade patriarcal, e o Abraão resolve ser um pouco mais liberal, progressista, talvez, melhor falando, e ele resolve, eu vou aqui, dar ouvidos à minha esposa aqui, ela também tem voz nessa casa, então aqui ela está falando pelo transar com a minha serva, então vou fazer isso. E aí está escrito: Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então eles estavam lá 10 anos em Canaã, a Sarai não engravidava, ela estava sem paciência agora, não acreditava que teria filhos, então ela resolveu que agora vou ter de outro jeito.
né? Então eu tenho uma serva aqui, essa serva pode ter filhos, então ó, pega ela aqui, engravida ela, esse filho vai ser meu. É mais ou menos isso. Então é uma situação extremamente bizarra, né? Mas o Gênesis relata que aconteceu. E o Abraão, ele, né, como nós observamos aqui, obedece a Sarai, né, e engravida a serva. E o que acontece depois que ela fica grávida? Aí a serva despreza a sua senhora. Está escrito em Gênesis 16:4, e ele entrou a Agar, quer dizer, o Abraão transou com Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, quer dizer, na hora que a Agar ela viu que ela tinha engravidado do seu senhor, né, ela passou a desprezar a sua senhora. Então aqui nós, né, o texto sugere assim que ela estava se vendo numa posição melhor, né, não mais como serva. Agora eu tenho um trunfo, eu tenho um filho, né, você não tem. Talvez imaginasse que, ó, então por que ele, né, não vai me preferir agora porque eu tenho algo a dar para ele que você não tem. Então, considere a sociedade em que as mulheres têm valor aqui como fábricas de bebês, né? Então, qual era a função, né, da mulher nessa sociedade patriarcal aqui? Era gerar filhos e cuidar da casa, né? Sendo que, sim, era necessário gerar filhos, né, porque os homens precisavam de descendentes, né? E na hora que a Agar ela se vê ali, né, com uma criança em seu ventre, ela tem agora algo que a Sarai não tem, que não pode dar a Abraão, né? Então, provavelmente ela se sentiu poderosa ali, né, e resolveu ter uma ousadia. É claro que a Sarai não gostou disso, né? A Sarai se irrita com Abraão, que é outra coisa estranha, porque foi ela que mandou o marido transar com a serva. Então a serva não engravidou porque a serva foi lá e seduziu o Abraão, né? Ou o Abraão foi lá, né, ele teve a ideia de trair a Sarai. Ele fez o que a esposa mandou, e ela agora está reclamando de algo que ela mesma, né, ela acabou provocando. Mas então está escrito aqui em Gênesis 16, 5-6, então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Então a Sarai, ela fala que a serva está menosprezando ela e que meio que a culpa é do Abraão, né? E disse o Abraão, ele, né, em vez de se mostrar agora um homem, né, que resolvia as coisas, ele resolveu sair da confusão, tipo assim, eu não quero me meter nesse problema, né? E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então, olha aqui, né? A Agar, ela foi usada, porque ela, como serva, ele não tinha escolha, né? O Abraão podia fazer o que quisesse com ela, né? Então, ela engravidou sem querer, sem que a sua vontade tenha sido essa aí. Ela foi só um objeto ali. Claro que ela, assim, aproveitando-se, né, dessa situação, ela tentou obter uma posição melhor, mas ela acabou vendo que, mesmo assim, né, a gravidez não tornou ela para Abraão melhor que a Sarai. Para Abraão ainda a Sarai era sua esposa, né? De certo ponto, assim, pelo menos que o Abraão realmente amava a Sarai, né? Ele amava a Sarai e não a tirou da sua posição de esposa, né? Deixou a serva no seu lugar. Ela é serva e você é esposa, né? Então você é que manda aqui, então você faz o que quiser com ela, né? Então aí está escrito que a Sarai, ela afligiu a Agar, no original, no hebraico, né? Ela humilhou a Agar, né? Ela colocou a Agar no seu lugar de serva, provavelmente possivelmente fez alguma coisa em público diante dos outros habitantes do acampamento, né? Mostrando ali que quem mandava era ela,
né, que Agar era só uma serva. E a Agar fugiu, né, depois de ser humilhada. E ela fugiu para o deserto. E aí está escrito que um anjo apareceu para Agar. Está escrito: o anjo do Senhor achou Agar junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela, Agar, disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Então o anjo, que nós temos no original em hebraico, vem a palavra malak, mensageiro. Né? Então o que nós geralmente lemos como anjo, né? No original a palavra é mensageiro. Então um mensageiro do Senhor apareceu. Né? O Gênesis não relata que apareceu um cara de asas, apareceu um cara loiro de olhos azuis de asas. Não, até porque essa descrição física é uma coisa que ela é ausente na Bíblia, né? Como nós vamos ver nos vídeos curtos com relação à aparência física. Então, né, não tem nenhuma referência de que apareceu um cara com asas. Não, apareceu um mensageiro. Então, uma pessoa que apareceu para dar uma mensagem de Deus. E aí aqui, né, em português, isso é traduzido como o anjo. Né? O anjo, na verdade, é um mensageiro. E só isso que nós sabemos. Tá? Esse anjo, ele diz para Agar: volta lá, volta para Sarai e se humilha para ela. Tá? Ou seja, vai lá, pede desculpas, tá? Se coloque na sua posição de serva, como você é, tá? Não tenta se sobrepor, não tenta se aproveitar da sua situação, né? Isso não vai dar certo. E o anjo, ele não somente dá essa ordem, como ele faz uma promessa, né? Até o que motiva, né, o retorno da Agar. Por que ela iria voltar, né, para se humilhar? E aí vem a razão. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho. Chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então, Ismael, né, que é Elohim ouviu, ou Deus ouviu, quer dizer, o anjo já deu nome para a criança, né, e deu um nome com significado, como todos os nomes têm, né, que ele se chamará Deus ouviu, porque Deus ouviu a aflição da Agar. Mas, e fala que ele vai ser poderoso, né, a descendência dela vai ser enorme, mas também acaba dando uma promessa que parece uma maldição, porque diz que ele será um homem bravo, quer dizer, um homem valente, né, e que ele, né, a mão dele será contra todos e a mão de todos contra ele, quer dizer, ele se envolverá em conflitos, né, ele participará de guerras. Pode ser que para, né, o povo da antiguidade, né, o leitor para o qual está sendo direcionado o livro, é alguém que considera, não, um homem de guerra, né? Então isso é uma coisa boa. Uma coisa boa, um homem que entra em batalha, um homem poderoso, né? Um homem de armas, né? Um homem com poder bélico. E aí nós temos então já o nome do filho da Agar, né? Que é dado pelo anjo. E o que acontece depois, né? Após essa motivação, né? Agora a Agar sabe, olha, eu vou ter um filho que vai ser poderoso, né? Vai ter uma grande descendência, tem uma promessa agora. Bem, antes de seguir aqui, né, uma curiosidade, né, sobre qual que é a relação do Ismael com os muçulmanos. Tá? No Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, que foi escrito séculos depois que os livros da Bíblia já haviam sido redigidos, o Ismael é citado 12 vezes. Então ele aparece diversas vezes no Corão. Na 19ª surata do Corão, a Surata Maria, o Ismael é mencionado como profeta. Na 38ª surata, Sad, o Ismael é equiparado a Eliseu e Ezequiel. Só que na Bíblia, né, que é, né, no
Antigo Testamento, no Novo Testamento, o Ismael nunca é mencionado como profeta. Tá? Isso é uma curiosidade. Então, para os muçulmanos, Ismael é um profeta, mas, né, para o judaísmo e o cristianismo, ele nunca foi. Bem, e aí o que acontece, né? Depois que Agar recebe a promessa. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê, por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. Então, a Agar, segundo o que está escrito aqui, né, ela acreditou que estava vendo Deus, porque ela estava vendo um mensageiro dele, né? Mas, a princípio, ela está falando só com um anjo, né? Mas, para ela, né, talvez fosse a mesma coisa, né? O mensageiro e o que enviou a mensagem. Com relação a esse lugar que ela estava, né, o poço Laai-Roi, ele quer dizer o poço daquele que vive e me vê. Então, esse nome foi dado, né, pelo fato de Agar acreditar que havia visto, né, Deus e que Deus estava olhando para ela. Bem, aí, né, no final dessa história, Agar volta, né, ela volta para o acampamento de Abraão, e aí o filho nasce. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael, conforme o anjo havia predito. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Olha só, Abrão teve um filho aos 86 anos. Então, ele já estava 10 anos na terra de Canaã, né? A Sarai não engravidava, e agora aos 86 anos ele era pai. O que acontecerá depois? Bem, vamos saber, né, no próximo episódio. Agradeço a sua atenção, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e faça comentários. A partir de agora, né, nós vamos fazer as referências que nós sempre fazemos no final do vídeo, porque a gente não elabora as coisas aqui na nossa cabeça, né? Nós não acordamos de manhã cedo assim e falamos: nossa, né, o que será que nós vamos escrever hoje? A gente estuda para preparar, né? A gente utiliza a Bíblia Sagrada Almeida Revista Corrigida, a gente tem várias fontes para o hebraico e sua transliteração, as fontes modernas para o hebraico que nós utilizamos para mostrar como que a palavra é escrita e como que ela é transliterada para o português, qual é o seu significado, vem do livro interlinear hebraico-português. Mais uma vez agradecemos a sua audiência, não se esqueça de assistir os próximos vídeos.